Bom dia a todos. Eu quero, nesse dia, cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero meditar contigo na manhã desse dia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 25, onde a palavra de Deus diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, testando-o, e disse: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem, queridos, gostaria de dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bem, queridos, como nós podemos observar na nossa breve reflexão, tudo se inicia com um doutor da lei fazendo uma pergunta inquietante para o mestre da vida, para o Senhor Jesus. E talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas hoje: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E naquele momento, então, o Senhor Jesus vai responder àquele homem: o que está escrito na lei? Como você a lê? Percebam que não era, naquele momento, apenas uma questão de fazer uma leitura, mas como fazer essa leitura? E por que talvez esse questionamento, esse posicionamento de Jesus? A grande questão, a grande verdade, o grande ponto, o ponto central de tudo isso, é porque em muitas vezes nas nossas vidas fazemos uso não apenas da Bíblia Sagrada, mas de bons livros, livros de autoajuda e livros afins. E em grande parte, grande etapa das nossas vidas, nós vivemos apenas de teorias e nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. E naquele dia Jesus queria mostrar isso para aquele homem, e por isso Jesus vai dizer como a lês. E naquele momento aquele homem, de forma muito sábia, então ele vai responder para Jesus isso. Ele vai dizer: está escrito, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então percebam que ele dá uma resposta correta a respeito da Torá. Se você pegar Êxodo 20, você vai perceber que de fato consta ali em Êxodo essa resposta, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, vamos observar que o diálogo daquele homem com Jesus, ele vai além. E aquele homem, então, ele vai procurar agora se justificar diante de Jesus, e ele vai, naquele instante, dizer: mas quem é o meu próximo? E ecoa-se ao longo dos anos essa pergunta. Talvez muitos de nós, querendo se justificar todos os dias, dizendo: quem é o meu próximo? Estarão fazendo a mesma pergunta, estarão procurando dar a mesma justificativa de desconhecer quem é o seu próximo. E a esse questionamento, a esse tipo de postura, Jesus Cristo vai responder através de uma parábola. Ele era um exímio contador de parábolas. Ele vai dizer que descia por certo caminho um homem, quando de repente bandidos vão abordar aquele homem e vão feri-lo, vão assaltá-lo e vão deixá-lo quase morto. E ocasionalmente descia por aquela estrada um sacerdote, e ao ver aquele homem, aquele sacerdote, ele vai passar ali de largo, uma expressão usada na época, ou seja, ele vai passar muito longe, ele vai evitar passar perto daquele homem ferido. E também passa por ali um levita, alguém que era acostumado a louvar a Deus, a cantar na casa de Deus, a entoar os hinos mais lindos na casa de Deus. Mas faz a mesma coisa. Mas por ali desce então uma terceira figura, uma figura daquelas pessoas que são consideradas pessoas desprezíveis, o samaritano. O samaritano era ali uma raça de pessoas odiada pelos judeus. Haja vista que os samaritanos eram fruto de uma mistura entre judeus e outras nações. Mas vamos então observar que é justamente esse samaritano que vai ajudar aquele judeu ferido.
É Ele que vai esquecer toda uma guerra que havia entre aquelas etnias e que vai estender as mãos, que vai parar, que vai cuidar dos ferimentos, que vai colocar aquele homem sobre o seu jumento e vai levá-lo para um local onde aquele homem pudesse ser cuidado. Então percebamos algo. O que o Senhor Jesus estava mostrando para aquelas pessoas, para aquele mestre, aquele doutor da lei, e o que Jesus está te mostrando nesse dia, que muitas vezes essa cena se repete todos os dias. Nós passamos longe daqueles que precisam de ajuda, daqueles que dependem de nós. E muitas vezes a ajuda ela não se faz necessariamente com dinheiro em espécie, com a doação de uma cesta básica. Se eu e você pararmos para pensar e fizermos uma pergunta: como é o nome daquele padeiro que te atende todos os dias na padaria? Como é o nome daquele farmacêutico que todas as vezes que você precisa, aquele atendente de farmácia, que você costuma ir até aquela padaria? Como é o nome daquele frentista, daquela frentista, que te atende todas as vezes que você precisa abastecer o seu carro? Como é o nome daquela pessoa que te atende no supermercado, que embala suas compras todas as vezes que por ali você passa? Se nós fôssemos estender a lista de profissionais, nós com certeza teríamos uma vasta lista, mas eu fiz questão de comentar sobre esses, com o intuito de nós pensarmos um pouco. Como é que nós, muitas vezes, temos olhado para o ser humano, temos olhado para as pessoas? Costuma-se dizer que nós estamos vivendo um tempo onde nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. E eu gosto muito quando eu olho para a história de João Calvino. Nos fala que no século XVI, João Calvino, que havia nascido em 1509, e aquele homem que falece aos 55 anos de idade, ele vai mudar a história de Genebra. Ao chegar em Genebra no ano de 1536, aquele homem que tem ali a sua chegada àquele lugar, ele vai mudar a história de Genebra. Aquele homem, ele não foi apenas ali um pastor em Genebra, mais do que isso. Aquele homem se preocupou com as pessoas, aquele homem se preocupou com a educação, com a saúde, ele se preocupou com o ser humano. E Calvino fez a diferença em Genebra. Eu e você temos a oportunidade de não ignorar o futuro, de saber que o futuro é importante, mas de fazer a diferença no nosso presente, no nosso hoje. E muitas vezes, você e eu não precisamos ir muito longe. Nós convivemos todos os dias com pessoas que estão muito perto de nós, com nossos colegas de trabalho, nossas famílias, esposa, filhos, pais. E muitas vezes essas pessoas estão vivendo um verdadeiro drama, precisando do próximo. E às vezes nós que vamos afirmar a semelhança daquele doutor da lei, percebam que aquele doutor, ele não vai perguntar quem é Deus, mas ele vai perguntar quem é o seu próximo. Então, se eu e você conhecemos a Deus, mesmo nunca tendo visto a face de Deus, nós temos que entender que temos a oportunidade, se nós somos semelhança de Deus, de olhar para o nosso próximo como se não houvesse amanhã, amar de verdade, se preocupar de verdade com as pessoas. Eu desejo muito que quando todo esse pesadelo acabar, nós possamos ter uma postura diferente, não passarmos de largo, mas podermos olhar para o ser humano, poder cuidar do ser humano. E tenha certeza, esse Brasil tem tudo para mudar e mudar para melhor. Se essa mudança começar a partir de nós, se essa mudança se iniciar a partir de mim e de você, que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus.